Welcome to Inglês for Good! Bem-vindo ao Inglês for Good! E nessa aula você vai aprender, se não a coisa mais importante que tem no inglês, né? Uma das mais importantes, que é o verbo, porque o verbo não é o coração da frase. Quer dizer, entender como que os verbos se organizam em inglês é fundamental. E sempre que você estudou inglês, você sempre viu 3 colunas de verbos, né? Mas você já entendeu por que esses verbos são organizados nessas 3 colunas? Agora você vai entender de uma vez por todas, tá bom? Vamos lá? Deixa eu colocar minha imagem aqui do lado. E você vai entender que os verbos eles são divididos em regulares, regular verbs, e irregulares, irregular verbs. Regular por quê? Porque ele obedece uma regra. E irregular por quê? Porque ele não obedece a regra, né? Quer dizer, ele é de uma forma própria, ele é desobediente. Então, que regra que os verbos regulares obedecem? É justamente a regra do ED. Quer dizer, regular verbs end in ED. Quer dizer, os verbos regulares terminam em ED. Quer dizer, tanto o passado simples, o tempo do passado, o past tense, como o past participle form, are the same, né? Tanto o tempo do passado como a forma do particípio passado são as mesmas, né? E aqui ele está falando que ele é um ABB. Como assim um ABB? Na realidade, eu até corrigiria esse conceito aqui. Na realidade, ele é um AAA, sendo que esse outro A aqui é o A mais ED, e esse aqui é o A mais ED. Por quê? Porque eles estão terminando em ED tanto no passado simples como no particípio. E aqui eu tenho 3 verbos de exemplo aqui regulares, que é o verbo trabalhar, viajar e estudar. Só que para falar trabalhar eu preciso da preposição, que me caracteriza o infinitivo, não é verdade? To work. Viajar, to travel. Estudar, to study. E com ED eu posso formar o passado simples, que é trabalhei, I worked, ou então trabalhado. Então, como que eu sei que worked é trabalhei ou trabalhado? É claro que é no contexto, porque se eu falar I worked yesterday, eu trabalhei ontem. Se eu falar I have worked, eu tenho trabalhado, porque não existe eu tenho, trabalhei, né? Então, I have worked, quer dizer, o fato de ter o verbo ter antes do worked, caracteriza que esse worked está na forma do particípio, trabalhado, da mesma forma com qualquer outro verbo. Então, I travel, eu viajo, I traveled, eu viajei, e I have traveled, eu tenho viajado. I study, eu estudo, I studied, eu estudei, e I have studied, eu tenho estudado. Ok? Então, está aqui 3 exemplos de verbos regulares. Existem vários outros verbos que são regulares em inglês. Ok? Todos terminando com ED, tanto no tempo do passado simples como na forma do particípio passado. Já os irregulares, os irregular verbs, são aqueles verbos que não obedecem à regra do ED, quer dizer, eles têm uma forma própria de passado e uma forma própria de particípio. E esses verbos irregulares são divididos em 4 famílias, mas antes da gente ver as 4 famílias dos verbos irregulares, vamos entender cada coluna, né? Aqui, um verbo que eu usei como exemplo foi o verbo fazer, né? To do, fazer. Então, I do, eu faço. I did, eu fiz. E I have done, eu tenho feito. Então, esse do aqui, que é a primeira palavra, na primeira coluna, significa que o verbo é a sua forma do infinitivo, claro que com a preposição to antes, ou então a sua forma básica. Então, the first word is the infinitive or the bare form of the verb. A primeira palavra é o infinitivo ou a forma básica, a forma radical, a forma pura do verbo, né? Então, work é a forma pura do verbo trabalhar, travel é a forma pura do verbo viajar, study é a forma pura do verbo estudar, do é a forma pura do verbo fazer, né? O did, que é a segunda coluna, é o passado simples, é o tempo, né? The second word is the past tense of the verb. É o tempo do passado do verbo, o passado simples. Eu trabalhei, eu viajei, eu estudei, eu fiz, né? E a terceira coluna, o done aqui é the third is the
past participle form of the verb, que é a forma do a terceira é a forma do particípio passado do verbo, usado em tempos perfeitos e na voz passiva. Por exemplo, o vidro está quebrado, ele foi quebrado e assim por diante, né? Nos tempos perfeitos eu tenho trabalhado, eu tenho feito, eu tenho viajado, eu tenho, eu tinha, eu terei, ou eu teria, né? Quer dizer, tem que ter o verbo ter em um dos 4 tempos que você já sabe quais são os 4 tempos. Não pode esquecer disso, que é o presente, o passado, o futuro e condicional. Por exemplo, eu tenho trabalhado, presente perfeito. Eu tinha trabalhado, passado perfeito. Eu terei trabalhado, futuro perfeito. E eu teria trabalhado, condicional perfeito. Isso é importante você entender. Parece difícil, mas não é difícil. Se você não entender isso, é difícil de você evoluir e dar sequência na sua fluência do inglês, tá ok? Então vamos ver então em quais famílias que esses verbos irregulares são divididos. São organizados aqui, ó. Irregular verbs are divided into 4 families. Os verbos irregulares são divididos em 4 famílias. E quais são essas 4 famílias? Nós chamamos de família AAA, que não tem mudança nas 3 colunas. Nós temos a família ABB, que as duas, a coluna do meio e a última coluna são iguais. Nós temos a família ABA, quer dizer, a coluna da terceira coluna é igual à primeira, que são só esses 3 verbos aqui. E a quarta família de verbos é a família ABC, né, onde todos as 3 colunas são diferentes. Mas voltando então à primeira família, que é a família que não tem diferença, né? Vamos ver lá então, olha aqui. No change, não tem mudança. Aqui nós temos alguns verbos, não são todos, é claro que existem muito mais do que esses, mas aqui eu tenho o verbo to bet, que é apostar, to cost, que é custar, to cut, cortar, to let, que é deixar no sentido de permitir e não no sentido de sair. Ah, Eustáquio, como assim? Existe outro deixar? Existe, que é o verbo to leave, que é deixar no sentido de sair, abandonar, né? Aquela expressão, don't leave me alone, não me deixe sozinho. O verbo to put, que é colocar, pôr. O verbo to read, que é ler. E o verbo to set, que é ajustar, definir, configurar, set up, né? To set up the computer, configurar o computador, programar o computador, digamos assim, né? Vamos ver então, vamos entender essas 3 colunas. Isso é fundamental você entender isso. Por quê? Bet, aqui na primeira coluna, ele me dá o infinitivo, colocando com to antes, né? To bet é apostar. E também me dá a conjugação do presente. Por exemplo, I bet, eu aposto. E I bet é também eu apostei. E eu vou identificar se é eu aposto ou eu apostei no contexto da frase, né? Se eu falar assim, I bet every time I go abroad. Quer dizer, eu aposto toda vez que eu vou para o estrangeiro. Quer dizer, eu vou para o cassino e aposto, né? I bet money, eu aposto dinheiro. Se você falar, por exemplo, I bet $100 yesterday, quer dizer, eu apostei $100 ontem. Quer dizer, o fato de eu usar yesterday, eu já identifico que é o verbo no passado, tá? E para identificar que o bet é apostado, é o particípio, é claro que tem que depender da presença do verbo auxiliar ter. Por exemplo, I have bet, eu tenho apostado, ou I had bet, eu tinha apostado, ou I will have bet, eu teria apostado, ou I would have bet, eu teria apostado, tá ok? Então, custar, cost, cost, cost. O verbo custar não se conjuga, né? Por exemplo, eu custo, você custa. Não, as coisas custam, né? O computador custa $1.000. The computer costs $1,000, né? The car costs $30,000, né? O carro custa $30 mil e assim por diante. Cost pode ser custou também no passado, por exemplo. Quanto custou o seu carro? How much did your car cost? My car cost $20,000, né? Meu carro custou $20 mil. E aqui o mesmo cost é usado no particípio, custado. Quer dizer, it has cost me a lot. Tem me custado muito, né? O verbo cortar, cut, cut, cut. I cut, eu corto. I cut, eu cortei. E I have cut, eu tenho cortado. Let, let, let. I let, eu deixo, eu permito. I let, eu deixei. I have let, eu tenho deixado.
I put, eu coloco. I put, eu coloquei. E I have put, eu tenho colocado. I read, eu leio. I read, eu li. E I have read, eu tenho lido. I set, eu defino, eu coloco. I set goals, eu defino metas. I set goals for myself last year. Eu defini metas para mim mesmo ano passado, né? Last year me fez entender que o set aqui está conjugado no passado. E I have set a lot of important goals for myself. Eu tenho definido muitas metas importantes para mim mesmo, tá ok? E aqui o verbo ler é importante nós vermos que vermos aqui que o verbo ler é read, read e read. O verbo ler, ele está aqui com um asterisco porque, apesar de ser igual, ele muda na pronúncia no passado e no particípio. Read, no presente, eu leio. I read, eu li. E I have read, eu tenho lido. Então, a pronúncia aqui, pronounced red, como se fosse a cor vermelha, né? A pronúncia do passado e do particípio do verbo ler é igualzinha à cor vermelha. Tanto é que se você quiser falar, eu li um livro vermelho, fica I read a red book. Engraçado, mas é verdade, ok? A segunda família é a família ABB. Que família é essa, ABB? É a família que a segunda e a terceira coluna são iguais, quer dizer, só tem uma mudança. Tanto o passado simples como a forma do particípio são as mesmas, né? ABB. The past tense and the past participle form are the same, ok? E aqui, os verbos que eu listei são trazer, to bring, construir, to build, né? Então, vamos entender. I bring, eu trago. I brought, eu trouxe. I have brought, eu tenho trazido. I build, eu construo, porque é o verbo construir, to build. I built, com T, eu construí. E I have built, eu tenho construído. I buy, eu compro. I bought, eu comprei. E I have bought, eu tenho comprado. I catch, eu pego, eu agarro. I caught, eu peguei, eu agarrei. E I have caught, eu tenho pego, eu tenho agarrado. I feel, eu sinto. I felt, eu senti, passado. E I have felt, eu tenho sentido. I find, eu acho, eu encontro, né? I found, eu achei, eu encontrei. E I have found, eu tenho achado, eu tenho encontrado. I get, eu obtenho, eu consigo. I got, eu obtive, eu consegui, é o passado. E I have got, eu tenho obtido, eu tenho conseguido. Você vai ver também uma outra forma correta para o particípio aqui do verbo to get, que é o gotten, G-O-T-T-E-N, gotten. E a pronúncia anasalada também, quando a gente engole o TT, fica assim, gotten, I have gotten, I have gotten. Também é uma pronúncia correta, tá? Eu tenho obtido, eu tenho conseguido. O verbo ter, I have, eu tenho. I had, eu tinha, ou eu tive. E I have had, eu tenho tido. E se você disser I had had, né, as duas palavras iguais, I had had, eu tinha tido. Quer dizer, I have had, eu tenho tido. E I had had, eu tinha tido. Né? I will have had, eu terei tido. And I would have had, eu teria tido. Alright? O próximo verbo é o verbo ouvir. To hear. Passado, heard, particípio heard. I hear, eu ouço. I heard, eu ouvi. E I have heard, eu tenho ouvido. O próximo verbo é o to keep, que é o manter, guardar. I keep, eu mantenho, eu guardo. I kept, eu mantive, eu guardei. I have kept, eu tenho mantido, eu tenho guardado. Next verb, to lend, que é emprestar para, porque o verbo emprestar de alguém é o verbo to borrow, que ele é até regular, borrowed. Por exemplo, eu emprestei $10 mil do banco. I borrowed $10,000 from the bank, ok? E o verbo to lend, ele é emprestar para. Você empresta alguma coisa to alguém, né? Você lend something to somebody, ok? Você empresta alguma coisa para alguém, dicionário, livro, dinheiro, etc.
I lend, eu empresto. I lent, eu emprestei. I have lent, eu tenho emprestado. E o próximo verbo, to lose, que é perder. I lose, eu perco, presente. I lost, eu perdi. E I have lost, eu tenho perdido. O próximo verbo é to make, fazer. I make, eu faço. I made, eu fiz. E I have made, eu tenho feito. O próximo verbo, to meet, que é encontrar, ficar conhecendo. I meet, eu encontro. I met, eu encontrei. E I have met, eu tenho encontrado. Next verb, to pay, pagar. I pay, eu pago. I paid, eu paguei. E I have paid, eu tenho pago. Next verb, to send, enviar. You can send an email. Você pode enviar um e-mail. You can send presents. Você pode enviar presente. You can send a message. Você pode enviar uma mensagem. Então, I send, eu envio. I sent, eu enviei. E I have sent, eu tenho enviado, mandado. Next verb, to sit, sentar. I sit, eu sento. I sat, eu sentei. E I have sat, eu tenho sentado. Next verb, to sleep, dormir. I sleep, eu durmo. I slept, eu dormi no passado. E I have slept, eu tenho dormido. Next verb, to say, dizer. I say, eu digo. I said, eu disse. E I have said, eu tenho dito. Next verb, to spend, gastar. Pode ser tanto tempo como dinheiro. Né? I spend money, eu gasto dinheiro. I spend time, eu gasto tempo. I spend, eu gasto. I spent, eu gastei. E I have spent, eu tenho gasto ou gastado, né? Next verb, to sell, que é vender. To buy é comprar e to sell é vender. I sell, eu vendo. I sold my car. Eu vendi meu carro ontem. I sold my car yesterday. I sold my car last month. Eu vendi meu carro mês passado. I have sold, eu tenho vendido. Next verb, to tell, contar, dizer, contar uma história, né? I tell, eu digo, eu conto. I told, eu disse, eu contei. E I have told, eu tenho dito, eu tenho contado. O próximo verbo é o verbo pensar, to think. I think, eu penso, eu acho. I think it's right, eu acho que está certo. I thought it was right, eu pensei que era certo. E I have thought, eu tenho pensado. O próximo verbo é o verbo vencer ou ganhar, to win. To win, ganhar. I win, eu ganho. I won, eu ganhei. E I have won, eu tenho ganhado. E o último verbo da nossa listinha aqui, do ABB, né? É o verbo understand, que é entender. I understand, eu entendo. I understood, eu entendi. And I have understood, eu tenho entendido. Ok? A próxima família de verbos é a família ABA. E eu só recordo desses três verbos aqui que tem o particípio igual à sua forma básica, que é o verbo become, tornar-se, come, vir, run, correr. I become, eu me torno. I became, eu me tornei. E I have become, eu tenho me tornado. I come, eu venho. I came, eu vim. And I have come, eu tenho vindo. I run, eu corro, que é o verbo to run, correr. I ran, eu corri. E I have run, eu tenho corrido, que é o particípio do verbo correr, ok? Igualzinho à sua forma básica aqui do infinitivo ou do presente, alright? E a terceira, aliás, a quarta família é a família ABC, quer dizer, as três colunas são diferentes, né? Aliás, acho que a maioria dos verbos em inglês são assim, eles são diferentes no passado e no particípio, tá? Infelizmente. E o primeiro verbo aqui, ABC, é o verbo to be, que é o único que a sua forma básica não me dá a possibilidade de conjugar o verbo no presente, igual, por exemplo, todos os outros verbos eu uso o próprio verbo para conjugar no presente, não é verdade? Por exemplo, aqui o verbo fazer, ó, to do, não é fazer? Eu faço, não é I do. To go não é ir. Eu vou não é I go. To begin não é começar. Eu começo não é I begin. To give não é dar e eu dou não é I give.
Agora, olha só o to be. To be é ser, mas eu sou, não é I be. Por que que não? Ele é o único especial, por isso que a gente estuda ele pra caramba, né? Porque o verbo ser, ele é especial. Eu sou não é I be, é I am. Você é you are. Ele é he is. She is, ela é. It is, ele ou ela para coisas e animais é. We are, nós somos. You are, vocês são. They are, eles ou elas são. Ele é um verbo especial que tem 3 conjugações no presente. Am, is e are. Ok? Já no passado são 2, was e were. Né? Am e is no passado fica was e are no passado fica were. E o particípio é been, que é sido ou estado. Só que eu quero lembrar você que o verbo to be não quer dizer só ser ou estar, não. Ele quer dizer ser, estar ou ficar. Tipo assim, fiquei preocupado, I was worried. Fiquei triste, I was sad. Fiquei feliz, I was happy. I was very happy when I learned the news. Quer dizer, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo, quando eu aprendi sobre a notícia, quando eu fiquei sabendo da notícia, né? Very good. Olha aqui o verbo to be, então. Então, I am, eu sou, I was, eu era, ou eu fui, ou eu estava, eu estive, you were, você era, você estava, e you have been, você tem sido, ou você tem estado, né? You have been. I have been, eu tenho estado. I had been, eu tinha estado. I will have been, eu terei estado. E I would have been, eu teria estado. Dando sequência, to do, fazer. I do, eu faço. I did, eu fiz. I have done, eu tenho feito. O verbo ir, to go. I go, eu vou. I went, eu fui. I have gone, eu tenho ido. E aqui tem o been como o particípio do verbo ir, sabe por quê? Porque o verbo to be também tem esse sentido de eu tenho ido, quer dizer, eu fui para tal lugar quando eu já voltei, por exemplo. Se eu falar I have gone to Japan, eu tenho ido para o Japão, significa que eu fui para o Japão e ainda estou lá. Se eu fui, mas voltei, você não fala I have gone to Japan, você fala I have been to Japan 3 times, digamos. Eu já estive ao Japão 3 vezes, ok? Por isso que tem esse sentido do verbo to be aqui no sentido de ir, ok? Por causa dessa expressão. I have been to Europe 2 times. Quer dizer, eu tenho estado na Europa 2 vezes, ok? Next verb. O verbo começar, to begin. I begin, eu começo. I began, eu comecei. I have begun, eu tenho começado. Próximo verbo, I give, eu dou, que é o to give, dar. I gave, eu dei. I have given, eu tenho dado. Next verb, to break, quebrar. I break, eu quebro. I broke, eu quebrei. I have broken, eu tenho quebrado. Next verb, to grow, crescer. I grow, eu cresço. I grew, eu cresci. E I have grown, eu tenho crescido. O verbo to choose, que quer dizer escolher. I choose, eu escolho. I chose, eu escolhi. E I have chosen, eu tenho escolhido. I know, eu sei ou eu conheço. I knew, eu sabia ou eu conhecia. E I have known, eu tenho sabido, eu tenho conhecido. O verbo to drive, que é dirigir. I drive, eu dirijo. I drove, eu dirigi. E I have driven, eu tenho dirigido. Drive, drove, driven. O verbo soar, de barulho, né? The phone rings, o telefone toca. The phone rang, o telefone tocou, soou. The phone rang for 30 minutes, o telefone tocou por 30 minutos. The phone has rung all day, o telefone tem tocado o dia todo. The phone has rung. Ring, rang, rung. O próximo verbo é o verbo beber. Drink, drank, drunk. I drink, eu bebo. I drank, eu bebi. I have drunk, eu tenho bebido. É interessante que drunk pode ser usado como adjetivo bêbado, por exemplo. He is drunk. Ele está bêbado, quer dizer, está bebido, né? Está bêbado. O verbo to see, ver. I see, eu vejo. I saw, eu vi.
e I have seen, eu tenho visto. I eat, eu como. I ate, eu comi, e I have eaten, eaten, eu tenho comido. O verbo to speak, falar. I speak, eu falo. I spoke, eu falei. E I have spoken, eu tenho falado. O verbo cair, que é o verbo to fall. I fall, eu caio. I fell, eu caí. E I have fallen, eu tenho caído. O verbo nadar, to swim. Swim, swam, swum. Swim, swam, swum. Drink, drank, drunk. Swim, swam, swum. I swim, eu nado. I swam, eu nadei. E I have swum, eu tenho nadado. Fly, flew, flown. I fly, eu vou. I flew, eu voei. E I have flown, eu tenho voado, que é o verbo to fly, voar. Take, took, taken. To take é pegar, então tomar, levar também. I take, eu pego, eu levo. I took, eu peguei, eu levei. E I have taken, eu tenho pegado, eu tenho levado. O verbo esquecer, forget, forgot, forgotten. I forget, eu esqueço. I forgot, eu esqueci. I have forgotten, eu tenho esquecido. Wake, woke, woken. Acordar, to wake, acordar. I wake, eu acordo. I woke, eu acordei. I have woken, eu tenho acordado. Você vê que a gente usa muito o acordar com a preposição up. I wake up, I woke up, I have woken up. Eu acordo, eu acordei e eu tenho acordado. Por exemplo, ontem eu acordei às 7 horas. Yesterday I woke up at 7 o'clock. Ok? Write, wrote e written. Olha a diferença. Write, wrote, written. Não é written, é written, written. I write, eu escrevo. I wrote, eu escrevi. E I have written, eu tenho escrito. Que é as 3 colunas aqui do verbo to write, escrever. Ok? Então, essa aqui foi a última, né, a 4ª família. Espero que você tenha gostado dessa aula, que é fundamental que você entenda por que os verbos são colocados nessas 3 colunas para você entender, e você entender também por que a gente tem que ter um carinho, uma atenção especial com a classificação dos verbos nas famílias e também a classificação do verbo ser regular com ED ou ser irregular, cada um mudando, e espero que você tenha organizado e ficado ainda mais apaixonado por essa maravilhosa e bela língua inglesa, e que essa aulinha possa ter te ajudado a organizar e ter mais segurança para você soltar a sua fluência cada vez mais, ok? Thank you very much, and I'll see you next class. Bye bye!